Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Semanalmente, trazemos um quadro diferente com debates sobre temas e lançamentos da editora, aulas e seminários, trechos incontornáveis e, claro, Marx e marxismos. Olá, 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 camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Rádio Boitempo. Eu sou o Kim Dória, trabalho no Departamento de Comunicação da editora e estou aqui para apresentar o último Conversas Camaradas desse ano de 2023. A conversa desse episódio busca compreender os desafios que temos pela frente no urgente enfrentamento da crise climática. Para acompanhar o debate, a gente recomenda a leitura de alguns livros que você pode começar a ler assim que você terminar de ouvir essa conversa. A gente indica a leitura de O Ecossocialismo de Karl Marx, de Kohei Saito, que é uma contribuição essencial para os debates sobre a contradição entre um sistema capitalista e a preservação da natureza. O outro título é o Abundância e Liberdade, uma história ambiental das ideias políticas, do francês Pierre Chabonet, que apresenta uma profunda investigação filosófica sobre as origens e o significado da história ambiental. A revista Margem Esquerda, número 41, a mais recente, tem um dossiê de nome Pão, Política e Terra, que faz um panorama rico e multifacetado da questão agrária hoje, discutindo os atuais conflitos no campo, a economia política do agronegócio, alternativas de agroecologia, ecologia política marxista, soberania e insegurança alimentar. E por fim, o mais recente lançamento aqui da casa sobre o tema, que é o livro Enfrentando o Antropoceno, Capitalismo Fóssil e a Crise do Sistema Terrestre, de Ian Engels, um estudo sobre o impacto da humanidade na Terra. Engels faz uma reflexão sobre as alternativas de mudanças em meio ao desenfreado aumento de temperatura, clima extremo, elevação dos oceanos e extinção em massa de espécies. Para essa conversa urgente, temos aqui conosco hoje Ingrid Satere-Maué e Tiago Torres. Ingrid Satere-Maué é ativista indígena, defensora dos direitos humanos e da natureza e mulher semente amiga. Está gravando conosco diretamente de Dubai, enquanto participa da Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP28. Ingrid, muito obrigado por estar aqui conosco e aproveito para te pedir também para explicar para a gente o que é a Amiga. Boa tarde, Kim. Boa tarde, Tiago. Boa noite aqui. Amiga é a articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade. Nós somos divididas e, ao mesmo tempo, coletivamente, enquanto mulheres terra, mulheres raízes, mulheres sementes e mulheres água. Eu sou uma mulher semente na qual eu sou responsável, uma das responsáveis por fazer articulação política nos territórios. Então, eu tenho essa função na nossa articulação. Além, Kim, Tiago e aos que nos escutam, de formação, eu sou professora, eu tenho a minha formação em ciências biológicas e matemática. Então, eu uni tudo isso para fazer com que a nossa voz, enquanto mulheres indígenas, ecoem através da nossa articulação nacional. Muito bom. E o Tiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP, é youtuber, palestrante, sociólogo em formação e militante. Obrigado por aceitar nosso convite, Tiago. Eu que agradeço, Kim. Prazer muito grande estar aqui com você, com a Ingrid. Prazer, Ingrid. E tamo junto aí, todo mundo que tá ouvindo a gente. Vai ser um papo muito bom aqui hoje. Terminamos 2023 com a notícia de que esse foi o ano mais quente da história. No Brasil, 1 em cada 3 municípios entrou em situação de emergência em razão de desastres ambientais. Tivemos ondas gigantes na orla do rio, vendaval que deixou São Paulo no escuro, tempestades de areia que encobriram o céu de Manaus, enchentes que destruíram vidas de norte a sul do país, rios amazônicos secando e agora, estamos gravando em dezembro de 2023, e agora Maceió afundando. Ingrid e Tiago, queria que vocês comentassem um pouco como essa situação afeta especialmente as parcelas já vulneráveis
da nossa sociedade. Então, só repetir aqui que é um prazer novamente estar aqui, Kim, com a Boitempo. Um prazer estar te conhecendo. Tiago, já acompanho o teu trabalho. Tenho vários amigos, amigas que acompanham também, te admiram bastante. E é muito bom saber que a gente pode somar, mesmo estando em diversos outros lugares e falando no mesmo tom. É muito triste, né, Kim, ver tudo isso acontecendo. E, particularmente, eu sou do Amazonas, né? Eu vivo em Santa Catarina há 16 anos. Então, pra mim, tem sido muito... É até difícil de explicar, sabe? Porque eu vivi tudo aquilo. Eu fui a criança que tomei banho no Rio Negro, no Rio Solimões. Aprendi a pescar, eu aprendi a cultivar naquele território. E os meus pais vivem lá até hoje, né? Então, quando os meus pais, eles ligam pra mim e falam: filha, não existe mais possibilidade da gente comprar comida no mercado daqui a um tempo, sabe? E isso é muito triste. Os meus filhos tiveram a oportunidade de ir no Amazonas no último ano, em 2019. E a única lembrança que eles vão ter do nosso território é essa, ou talvez não vão ter, porque eles foram muito jovens lá. Então, tudo isso que eu vivenciei, eles não vão ter mais a possibilidade de vivenciar, e as pessoas que estão lá também tendo que se deslocar, tendo que sair obrigatoriamente desses lugares, sem falar que isso está sendo visto agora, mas outras coisas já vêm contribuindo para tudo isso, né? O desmatamento, a exploração de petróleo, a matança geral que está tendo, a extração de ouro ilegal, né? Tudo isso contribuiu para que hoje a gente chegasse nesse ponto, e contribuiu de uma forma que a gente pudesse, enquanto vivendo no sul, sentir isso na pele, né? Porque é importante a gente reforçar que um bioma, ele não pode ser protegido sozinho. Não adianta, como a gente sempre ouviu a narrativa dizer, vamos proteger a Amazônia, e esquecer dos outros biomas, né? Não adianta cuidar só de uma parte do corpo e esquecer. Então nós, enquanto mulheres indígenas, enquanto povos indígenas, sempre estamos reforçando isso. Não adianta vir com a narrativa de que precisamos cuidar da Amazônia se a gente não cuida, por exemplo, da Mata Atlântica, que tem 70% devastada, arrasada pela especulação imobiliária, né? Então a gente tem os dois extremos e vários extremos em todos os biomas que contribuem para que a gente pudesse chegar nessa situação que não é de crise climática, é de emergência climática, né? Então eu acredito que, eu não só acredito, como a gente já tem vários relatórios científicos mostrando que a gente não tem mais tempo, né? E que muita coisa do que está acontecendo hoje, nos últimos relatórios que a gente viu nesses últimos dias, mostram que cada vez mais a gente chega ao ponto que não vai dar mais pra mudar, né? Então é um alerta geral, é urgente, né? E a gente vai vivenciar isso. Não é pros nossos filhos, pros nossos netos, é agora. Então é muito preocupante, é muito triste ver o descaso, e eu que tô aqui participando da conferência, é muito frustrante, porque a conta não bate, as falas dos nossos líderes governamentais são muita hipocrisia que a gente vê, né? Ao mesmo tempo que a gente vem aqui, escuta o presidente Lula falando que vamos proteger, vamos fazer isso e aquilo. Dia 13 a gente tem um leilão no Brasil de petróleo. Justamente o país que deveria continuar dando exemplo no consumo, né, de baixo consumo de combustível fóssil, a gente vê um não planejamento para combater o desmatamento, para não combater o agronegócio que gera fome, que gera destruição, e ao mesmo tempo a gente tem uma fala totalmente hipócrita das nossas lideranças. Junto com tudo isso, a gente tem um reforço do racismo ambiental, porque quem sofre na linha de frente e que tá aqui participando dessa conferência não é escutado. São sempre homens brancos e mulheres brancas que reforçam a branquitude que tem destruído o nosso planeta. E aí a gente, pra finalizar minha fala nesse ponto, é importante a gente dar nome ao que tá acontecendo. Isso tudo que tá acontecendo é culpa do capitalismo. O capitalismo que transformou a nossa sociedade em sei lá o quê, mas não são seres humanos que estão agindo nesse momento. Eu tenho 23 anos, nasci no ano 2000, então ainda sou muito jovem, mas ao longo da minha infância eu lembro muito da gente ouvir falar sobre o aquecimento global na televisão, né? Hoje a gente já fala em ebulição global, mas quando eu ouvia falar de aquecimento global ali na minha infância, nos anos 2000, eu entendia que era algum problema, mas a gente via sempre como uma coisa muito distante, né? Minimizava, é alguma coisa que vai trazer consequências muito no futuro, né? Com 13 anos de idade eu virei vegano, ou seja, há 10 anos.
em 2013 eu virei vegano, sozinho, nunca tive influência de ninguém, né? Morando na periferia, infelizmente o veganismo ainda não é nem um pouco popular, mas quando eu virei vegano foi principalmente naquele momento pelos animais e pela natureza. Então, primeiro eu entendi a crueldade, né, que a grande indústria pecuária faz com os animais e falei, eu não posso compactuar com isso. E depois eu entendi que essa mesma indústria pecuária, agropecuária, é quem mais está devastando a natureza. É a maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa, né, principalmente o CO2. É a maior responsável pela poluição das águas, do solo, e por aí vai. E quando eu via esses dados lá em 2013, eu vi também que até 2030 estava previsto acontecer algum colapso ambiental, não definitivo, né, mas alguma grande mudança ambiental drástica para pior. Por exemplo, o aumento da temperatura da Terra. E quando eu via isso lá em 2013, né, mais uma vez, eu achava que era uma coisa muito distante. Agora a gente está em 2023, né, faltam só 7 anos para 2030 e a gente já está vendo esse colapso acontecendo. Essas temperaturas que estão acontecendo esse ano estão sendo coisas assim devastadoras para muitos lugares, inéditas aqui para São Paulo, né, porque eu vi um post assim algumas semanas atrás, de uma pessoa falando, o povo em São Paulo está reclamando do calor porque está fazendo 34 graus, mas aqui no norte sempre foi quente desse jeito. Certo, mas aqui não, aqui a gente nunca teve acostumado com esse tipo de coisa. Então a percepção de calor aqui é muito diferente, porque não é uma coisa que a gente está habituado. Outra coisa que eu vi nos comentários desse post foi uma pessoa falando assim, as pessoas esquecem que São Paulo é uma selva de pedra, né? Não existe circulação de ar em São Paulo praticamente. O centro de São Paulo é tomado por arranha-céus, por prédios, e as periferias são favelas extremamente populosas. Então, São Paulo é uma selva de pedra onde não circula ar. Quando esquenta, esquenta muito. A sensação térmica é muito maior, né? A sensação de calor é muito maior. Então, as populações mais pobres, claramente, são as que mais estão sofrendo com isso. Como em relação a tudo, né? No sistema capitalista, sempre quem vai sofrer mais são os que têm menos capital, os que têm menos dinheiro, os que são mais pobres. Por mais que no centro seja bastante quente, às vezes até mais quente do que na periferia, porque no centro é onde está a maior concentração desses arranha-céus, desses prédios, onde tem mais asfalto, onde tem mais poluição dos carros, mais trânsito, né? No centro, quem mora e quem trabalha lá tá no ar-condicionado uma hora dessas, tá ligado? A gente que tá na periferia, a gente que tá na favela, não tem ar-condicionado, alguns não tem nem ventilador, tá ligado? Muitos sobrevivem com um ventiladorzinho velho ali pra casa inteira, pra família inteira, que geralmente são famílias grandes. Muitas pessoas nas favelas moram em casas que não têm absolutamente nenhuma ventilação, casas minúsculas, dentro de vielas, tá ligado? Então é isso, é uma casa que não entra luz, não entra ar, não entra vento, muitas vezes acaba mofando a parede por causa disso, né? Tem alguma umidade ali, algum vazamento e não tem circulação de ar, não tem luz solar. Enfim, então essa realidade que sempre foi muito ruim para quem vive na favela só está piorando, seja por essa sensação de calor muito maior do que para quem está no centro, né? Inclusive por serem lugares, como eu disse, muito populosos. Falando aqui da cidade de São Paulo, a gente está falando de uma cidade com quase 13 milhões de habitantes. Imagina o que é 13 milhões de pessoas em uma cidade, amontoadas em favelas ou aglomeradas no trânsito, né? Com aquela fumaça, aquele CO2 ali sendo liberado na cara das pessoas, inclusive. Mas também existem as consequências que vêm de outros lugares, né? Que vêm das queimadas no centro-oeste, no norte. Isso chega até aqui, né? Então, alguns anos atrás aconteceu aquele dia em São Paulo em que a gente falou que o dia virou noite. Era, sei lá, 3 da tarde, alguma coisa assim, e ficou tudo escuro por conta dessa fumaça vindo das queimadas do norte ali da Amazônia e do centro-oeste, tá ligado? Então, essas são algumas consequências. Para além disso, as enchentes, né? Acho que tem uma coisa que a população periférica sofre muito é com as enchentes, porque não existe planejamento urbano, não existe planejamento urbano que eu digo por parte da prefeitura, né? Das prefeituras. Então as periferias aqui de São Paulo, assim como muitas outras, elas surgem assim, com ocupações irregulares de pessoas que precisam de moradia, não têm onde morar e a prefeitura não se importa com essas pessoas. E essas pessoas vão construindo casas em costas de montanhas, vão construindo casas que não têm
rede de esgoto, então elas consequentemente precisam jogar seus dejetos ali no rio, que depois vira um córrego, um esgoto a céu aberto, e aí quando chove esse esgoto sobe porque ele está entupido, não existe mais, esse rio não flui mais, ele morreu, ele virou um esgoto, ele sobe, ele tem a enchente, né, que entra na casa das pessoas e as pessoas perdem tudo. Então, a população mais pobre, como eu disse, sempre vai sofrer mais, né, dentro desse sistema. E com essa ebulição global, com essa crise climática, infelizmente a tendência é que as coisas só piorem, né? Outro exemplo disso é para quem precisa pegar transporte público, né? Então, quem tá lá no carro, com ar-condicionado, é uma coisa, tá ligado? Mesmo que esteja nesse trânsito que eu falei, tá no ar-condicionado muitas vezes, né? E quem tá dentro do ônibus sem ar-condicionado, ou quem tá no ônibus que até tem ar-condicionado, mas tá quebrado, ou não é suficiente para todo mundo, ou o metrô superlotado ali no horário de pico. Então é muito complicado, né? Esses são só alguns pontos assim que eu penso nesse momento, mas infelizmente tem muitos e muitos outros aí que a gente poderia estar elencando para dizer o quanto que a população mais pobre sendo afetada por essa crise climática. Eu lembro de ter ouvido no ano passado uma reportagem comentando as ondas de calor na Europa no ano passado. Uma cena particularmente me marcou muito quando estava a gente passando por uma onda de calor, coisa de 46 graus na Itália, e tinha esse relato sobre as cidades que era a seguinte cena: o ar-condicionado na casa das pessoas estava superaquecendo, não estava dando conta o ar-condicionado. E o uso regular e contínuo por muitas de ar-condicionado estavam levando a apagões. Portanto, é uma crise energética. No mês passado, aqui em São Paulo, a gente teve alguns dias de apagão por conta da Enel, depois de uma tempestade. E a gente viu também situações de muita gente, às vezes idosos, isolados por dias no topo de edifícios. Eu só consigo olhar para frente e imaginar o cenário no qual as pessoas vão estar morrendo de calor em casa, enquanto as pessoas que têm dinheiro, enquanto os ricos vão ter gerador particular para conseguir manter seu ar-condicionado. Essas cenas que são tão dramáticas e que são tão tangíveis, mas que estão se tornando cada vez mais do presente, não apenas uma especulação para o futuro, me faz pensar numa questão que eu queria fazer para vocês agora, que é: qual a dificuldade de movimentos de esquerda de conseguirem se sensibilizarem para pautas ambientais quando elas são responsáveis por sofrimentos tão tangíveis na vida das pessoas? Quando a desigualdade é tão perceptível e didática em situações como essa, quando o aquecimento global e as catástrofes ambientais manifestando nessa desigualdade que o Thiago colocou no que diz respeito ao planejamento urbano, isso é tão tangível e didático, mas ainda assim a gente tem uma dificuldade muito grande. Inclusive, eu até adianto, esse episódio que você está ouvindo agora provavelmente é um dos episódios menos ouvidos da Rádio Boitempo, porque quando a gente fala de meio ambiente, em geral, as pessoas não têm tanto interesse quanto a gente vai falar de outros temas talvez mais canônicos de esquerda. Então, eu queria antecipar para vocês essa questão agora. Quais as dificuldades e por que dessas dificuldades da gente sensibilizar movimentos de esquerda para a pauta ambiental? Então, Kim e Thiago, para mim eu não tenho dúvida nenhuma, porque isso perpassa também por outros temas quando a gente está falando dos mais vulneráveis na nossa sociedade. É o racismo. Para mim, nenhum partido contempla os mais afetados. E aí, quando a gente está falando em questões de elaboração de política pública, quando a gente está falando de combate ao racismo, de combate ao machismo, sabe? De todos esses males que a gente encontra no capitalismo, e o racismo ambiental é mais um deles, né? E aí a gente encontra, claro, o reflexo e o privilégio da branquitude, mais uma vez, nesses espaços, né? Que é mais ou menos o que o Thiago traz, né? A galera tem o seu ar-condicionado, tá de boa, não tá sentindo falta de água, não tá sentindo falta de energia, porque dentro da esquerda também a gente tem a galera privilegiada que tem empregos seguros, uma condição financeira estável, que se queimar uma geladeira não vai ficar dependendo da companhia de energia pra trocar, sabe? Vai lá, nem que seja parcelado, mas vai ter condições. Quem não tem condições é esquecido, é colocado de canto e não tem essa preocupação. E aí é tanto direito, esquerda, porque é um reflexo, infelizmente, de uma sociedade capitalista. E eu mesmo fazendo parte de um partido de esquerda faço totalmente essa crítica, porque
porque apesar do partido que eu fazia parte, foi o primeiro partido que lançou uma conjuntura na qual, uma resolução que traz o enfrentamento à emergência climática, mas eu quero ver isso na prática. Eu quero ver essa mudança na prática, realmente. E eu sei que vai ser muito difícil acontecer, porque você acabou de falar aqui, né? Quando a gente tá falando de questões ambientais, as pessoas não dão muito valor. Talvez isso mude agora, né? Porque independente da condição financeira ou dos status, as pessoas vão começar a ser atingidas e vai chegar um ponto do capitalismo que a gente vai ver que não adianta ter dinheiro não pra se salvar, que a galera vai se ferrar também, né? Então, eu acredito que a chave de tudo isso, de não ter o devido valor pra esse tema, é a questão do racismo. E aí, no caso que a gente tá falando aqui, do racismo ambiental. E aí eu queria fazer a ligação, né? Quando a gente vê dentro dos partidos, principalmente de esquerda, mobilizações do movimento social, não é todo o impulsionamento, toda a dedicação que se tem dos partidos, né? Mas quando é algo, eu vejo que do movimento sindical para outras pautas, aí o negócio já muda, né? Porque são pautas que estão falando sobre questões financeiras. Mas é isso, nem tudo o dinheiro vai poder comprar. E eu tô numa localização aqui em Dubai, que é a Dubai antiga. Então é a periferia de Dubai. E eu tô amando viver isso aqui porque eu tô longe daquele negócio, sabe? Dos prédios, de tudo aquilo. Eu tô onde a galera dos países ao redor vem fazer compras aqui, tem muita gente da Índia, infelizmente tem muita escravidão, né? Então, aqui é como se fosse, pra quem conhece o Porto de Manaus, é como se fosse o Porto de Manaus. Eu tô numa região chamada Baniwa Square. E eu fiquei notando a questão dos ar-condicionados. Quando você falou, eu fiquei pensando. Aqui já tá tendo queda de energia pelo alto consumo, né, do ar-condicionado, mas tá tendo também a falta já desses aparelhos, né? Então não é só no Brasil, é em todo, acredito eu que seja global essa situação, né? Os poucos que saem, assim, acho que deve ter uns 30 ali no Porto, mas vem gente de todo mundo querendo comprar ar-condicionados, essa região aqui, e não tem, né? E é muito triste ver essa situação de quem realmente deveria ter coerência, né, com discursos que são os partidos de esquerda, os partidos progressistas. A gente tem esse grande desafio, mas mais uma vez é nós por nós, quem tá sofrendo, quem tá na frente de linha tentando mudar e sendo chamado de radical, que mais uma vez está sendo abalado com tudo isso. Eu concordo totalmente com o que a Ingrid falou. Acho que o racismo é um grande fator. Dentro da esquerda, inclusive, né, a gente tem uma esquerda majoritariamente branca e de classe média, média alta, tem um olhar muito paternalista para as pessoas não brancas e para as pessoas pobres. E dentro desse olhar paternalista, né, desse olhar de quem está acima, não consegue se colocar no lugar dessas pessoas e entender as dores delas. Como a Ingrid falou, a gente vai chegar, já está caminhando para um momento em que todo mundo vai ser afetado por essa crise climática, mesmo tendo dinheiro. Por isso que a gente fala, né, que a tendência no futuro, se o capitalismo não for destruído, é que esses super ricos construam essas estações espaciais, vão colonizar Marte. É aqueles filmes, né? É isso que vai acontecer. Eles vão pegar e vão para outro planeta, porque aqui no planeta Terra, eles não vão conseguir se manter mesmo tendo esse dinheiro deles. Então, a tendência no futuro é essa, né? E atualmente, o que acontece? Esses problemas que eu citei aqui, são problemas que a gente que é da periferia sempre sofreu, numa intensidade menor. Mas, enchente, coisa que acontece desde que eu nasci, eu sempre vi enchente destruindo as casas das pessoas, deslizamentos nos morros, incêndios em favelas, transporte público lotado e muito quente, tá ligado? Nesses últimos anos, muitos ônibus ainda ganharam ar-condicionado, mas até anos atrás, nenhum ônibus tinha ar-condicionado, né? Então, tudo isso sempre existiu. E, consequentemente, essas pessoas que não vivenciam essa realidade nunca deram a mínima para isso, porque elas nem sabiam que isso estava acontecendo. No máximo, elas sabiam através da televisão, ou da internet, né? Poxa, que pena, que tristeza. Mas só quem vai dar uma sensação de urgência para uma coisa é quem está vivenciando aquela coisa, né? Na pele. Então, a gente tem esse grande problema da desconexão da esquerda. Primeiramente, né? Pensando aqui na realidade de São Paulo, com a periferia. E, segundamente, pensando com os povos indígenas também. E aqui em São Paulo, a gente também tem povos indígenas nas periferias. A gente tem povo Guarani, no Jaraguá, a gente tem aldeias ali no Marcilac, mas você vê, são sempre em regiões extremas, né? Ou seja, nas periferias. O Jaraguá está na zona noroeste, o Marcilac ali no extremo sul, Parelheiros no extremo sul também. Então, os povos indígenas estão nessa dupla opressão dentro da cidade de São Paulo, né? Por serem indígenas e por serem periféricos também. E a esquerda está distante, em ambos os sentidos, né?
E por que é problemático estar desconectado dos povos indígenas? Dentre vários fatores. É porque a gente tem muito a aprender com eles no que diz respeito à conservação ambiental. Eu tive a oportunidade, em julho desse ano, de ir para uma aldeia indígena no Acre, do povo Puianaua. Foi a melhor experiência, assim, eu acho, da minha vida, né? Junto com a outra experiência que eu tive no começo do ano de visitar um território quilombola no Recôncavo Baiano. E ali você vê a preservação, a conservação da natureza, sabe? Então, o olhar que a esquerda tem é um olhar colonizado também. É um olhar branco, é um olhar eurocêntrico, tá ligado? É um olhar que não vê a natureza como parte da gente, ou melhor, a gente como parte da natureza, né? Vê a gente acima da natureza. Ainda usa esse termo, né? Uma fonte de recursos naturais a serem usados por nós, a serem explorados por nós. Eu sou muito feliz por ter virado vegano muito novo, porque eu sempre tive sempre não, né? Mas desde então eu tive essa consciência da natureza como eu sendo parte dela, né? Eu lembro que quando eu era ali moleque de 13, 14 anos, eu já compartilhava no Facebook umas imagens que era assim, eco e ego. Aí o eco era um círculo com vários animais e o ser humano entre eles, e o ego é o ser humano acima numa pirâmide de todos os animais embaixo, né? Então, falta ter essa concepção. A gente está no meio da natureza, a gente faz parte dela. Tudo que a gente faz tem uma consequência, sabe? Por exemplo, na eleição municipal de 2020, eu acho que eu vi um post da Duda Salabert, que hoje é deputada federal, né? Na época, acho que ela se candidatou a vereadora, alguma coisa assim, em BH. E ela falou que ela fez uma campanha 100% sem distribuição de panfletos ou santinhos. Então isso é uma questão também. Na época da eleição, desde criança eu sempre me indignei com isso, de sair na rua no dia da eleição e a rua tá lotada daqueles papéis jogados para tudo quanto é lado. E aí, claro, a maioria são de políticos e candidatos da direita, mas vai ter de esquerda também. Então tem que repensar esse negócio de panfleto pra caralho e joga para tudo quanto é lado e sei lá para onde que isso vai parar. E aí esse olhar que eu digo que é um olhar branco colonizador, ele também vem do quê? Essa esquerda, quando ela vai entrar na institucionalidade, ela só consegue pensar em administrar o capitalismo, em administrar o Estado burguês, nunca em combater ele, tá ligado? Então, quando a gente vai olhar principalmente para os governos executivos, né, prefeituras, governos de Estado, governo federal, quando tem partidos de esquerda ou ditos de esquerda neles, é isso, é administrar os negócios da burguesia, porque Marx já dizia isso, né? O Estado é um balcão de negócios da burguesia. E, infelizmente, a esquerda institucional tem agido da mesma forma. Então, em vez de confrontar os interesses do agronegócio, da grande indústria agropecuária, das mineradoras, o que o governo Lula quer fazer é agradar eles, né? Manter essa exploração deles, como a Ingrid citou, o leilão de petróleo que vai ter, essa tentativa de explorar petróleo ali na região próxima da bacia amazônica também, do governo Lula também. Agora vai ter, eu vi uma notícia ontem meio por cima sobre privatização de parques, alguma coisa assim, área de conservação, eu não lembro exatamente, mas mais uma coisa nesse sentido. E o que é isso? Essas privatizações, esses leilões, essa autorização de exploração de petróleo, é nada mais do que fazer o que a burguesia quer. Então a gente não tem no Brasil uma esquerda, pelo menos não uma esquerda relevante, que esteja disposta a confrontar a elite, a burguesia, o agronegócio. Pelo contrário, o Lula sempre está falando, não, o agronegócio sempre lucrou muito no meu governo, etc. Então isso é muito complicado, né? Não existe essa visão de urgência da pauta ambiental. Né? Inclusive, como o Kim citou, essas pautas ambientais elas são sempre negligenciadas, secundarizadas, sendo que ela é a principal pauta de todas. Eu gosto muito daquela frase da Sônia Guajajara, né? A luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. A esquerda precisa internalizar isso, virar um mantra. A luta pela terra é a mãe de todas as lutas. Né? Muita gente pergunta assim, o que vem primeiro? É classe? É raça? É gênero, é natureza. Não existe mais nada se não existe natureza. Não existe vida em terra arrasada, né? Não vai existir século 22, não vai existir mais humanidade se a natureza não for conservada. Talvez o planeta continue aí, né? Não sei como, mas ele continua, passa os séculos, milênios, a vida volta a florescer, mas a humanidade ela vai desaparecer se a gente continuar nesse ritmo que a gente está atualmente. A frase da Sônia me faz lembrar de uma frase que eu tenho falado bastante, que é: qual é o sentido da vida, né, se a gente não puder viver? Ingrid, queria até aproveitar então agora a fala do Thiago para te pedir para comentar um pouco de que maneiras os povos indígenas atuam para combater a catástrofe climática. Qual que é o vínculo entre a defesa da pauta e dos direitos indígenas
e a preservação e o combate à catástrofe climática? Então, Tiago e Kim, a gente também faz um trabalho de reflorestar mentes e corações dentro dos povos indígenas, né? Porque, assim como toda a sociedade, nós fomos os primeiros a ter contato com a colonização e, claro, né, isso deixou muitos danos, né, fazendo com que, às vezes, muitos dos nossos próprios parentes sejam conduzidos a fazer essa exploração proporcionada pelo capitalismo, né? A gente vê, infelizmente, alguns indígenas sendo comprados para, né, cederem seus territórios para extração de ouro, para desmatamento. Então a gente faz esse trabalho também, né, de reflorestar mentes e corações dentro dos próprios territórios para conscientizar os parentes, as parentas que o nosso corpo só faz sentido se ele for um corpo território, se a gente se entender como parte da Mãe Terra. Então, a gente tem feito esse trabalho. Agora, a gente também tem enfrentado algumas narrativas que são bem preocupantes dentro dos nossos territórios, não só dentro dos territórios ancestrais, mas também, né, nas periferias, como bem o Tiago relembrou, que é a questão da bioeconomia. Não tem como se falar de bioeconomia se a gente não fazer restauração dos biomas do zero, porque é dali que a gente extrai as sementes, é dali onde a gente faz as nossas plantações, é dali onde a gente mantém o ar puro que a gente precisa, a saúde dos nossos rios, a saúde das pessoas, né, que dependem do bem-estar, né, da Mãe Terra. Então a gente tem feito esse trabalho de restauração do zero dos biomas. E aí a gente tem um confronto direto com uma pauta que está super em alta, que é o crédito de carbono, que vem, né, ressaltando que isso é o caminho, né, mas as pessoas esquecem que a restauração dos biomas do zero vai gerar muito mais lucro para nossa economia de uma forma sustentável, saudável, do que essa forma que eles estão querendo fazer, porque é algo que é uma conta que realmente não bate. É que nem a questão dos combustíveis fósseis, né? Eles vêm com toda essa narrativa que o petróleo vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento, mas isso é uma grande falácia. Então, o crédito de carbono é uma outra falácia que tentam fazer com que a gente compre e esqueça que o bioma Mata Atlântica está sendo completamente arrasado, o Pantanal está sendo totalmente arrasado, o Pampa está sendo totalmente arrasado, né? Então, hoje, o nosso trabalho de restauração dos biomas do zero vai no confronto de combater a questão da mineração, do desmatamento, do consumo desenfreado, do descarte do plástico ou de outros materiais que a gente vê aí afetando os nossos oceanos, nossos rios. E também a gente faz o combate na questão política. Apesar de que tudo isso que eu falei é político, mas a gente tenta combater uma narrativa também na qual é vendida aí por essa sociedade capitalista que a gente tem, que basta eleger políticos que estejam defendendo a pauta ambiental. A gente acha isso importante, mas vamos deixar isso para as eleições. A gente precisa agir agora, né, com todas essas pautas para que, de fato, a gente não procrastine, para que a gente não seja negacionista e que, de fato, a gente impulsione a agenda em defesa da nossa Mãe Terra. Eu queria só comentar um pouco sobre a pergunta que você fez para ela, porque eu queria compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive lá na aldeia Puianaua, né? Eu pude ver ali muito de perto durante os dias que eu fiquei ali nessa imersão, essa defesa da natureza que é feita de uma forma fantástica. Por exemplo, né, por um projeto de reflorestamento da floresta amazônica que o povo Puianaua toca lá. Então é uma coisa muito bonita, sabe? Realmente é a plantação de milhares de mudas ali para reflorestar a Amazônia e reforçando o que a Ingrid tem falado, a gente precisa pensar nisso aqui na Mata Atlântica também. Quem me deu esse toque lá foi a Caê Guajajara, né, que é uma rapper indígena, para quem não conhece. Ela falou assim, né, beleza, a gente está aqui falando, justamente o que a Ingrid falou, né, a gente está aqui falando bastante sobre conservar a Amazônia, mas e por que a gente não está falando sobre reflorestar a Mata Atlântica, né? A gente tem que falar sobre isso também. E outra coisa que eu pude aprender lá foi sobre a visão de mundo da natureza, né, dos povos indígenas em geral, mas mais especificamente do povo Puianaua. A natureza é sagrada, né? Na verdade, isso não é só dos povos indígenas, porque eu sou uma pessoa de terreiro, e no terreiro a gente tem essa visão também, né? Nas religiões de matriz africana. Por isso que eu falei aquele momento, né, que essa visão da esquerda é uma visão branca eurocêntrica, essa visão da natureza como uma fonte de recursos naturais a serem explorados. Tanto povos indígenas quanto povos africanos, que historicamente são tratados como selvagens e subdesenvolvidos, eles são muito mais avançados na visão da natureza do que os povos europeus, sem dúvidas, né? Então, dentro das religiões de matriz africana, assim como
como nas religiões indígenas, a natureza é sagrada, né? Os nossos orixás, tem alguns quadrinhos aqui, os orixás são as forças da natureza. Oxum é água doce, Iemanjá é água salgada, Oxóssi é a própria floresta, né? Então foi isso que eu vi ali também, principalmente a partir dessa visão dos encantados, né? Então, a natureza pode, né, pode ter sido nossos ancestrais também, então devem ser respeitados. E por fim, né, como vegano, eu vi o consumo de carne animal ali, mas eu achei muito interessante a visão que se tem disso, né? Porque um veganismo branco, liberal, classe média, vai condenar indiscriminadamente as pessoas que comem carne. O meu veganismo popular, ele vai condenar a indústria agropecuária. Claro que eu quero que no futuro todo mundo deixe de consumir animais. Porém, é completamente diferente a produção industrial da pecuária, a produção dos pequenos camponeses, a produção dos povos indígenas, o ritual dentro do candomblé. Então é muito diferente, né? E o cacique Joel, lá do povo Puianaua, ele falou o seguinte, né? A gente consome, né, animais, próprios recursos aqui da natureza para nossa sobrevivência, mas a gente não vende nada daqui para fora da aldeia, porque a partir do momento que começa essa lógica de vender, é onde o capitalismo surge, é onde o colonialismo surge, né? Essa visão da natureza como um lugar para eu retirar coisas para vender e lucrar em cima disso. E isso não tem limite. É isso que a gente vê com o sistema capitalista. Não existe limite nisso. Quer dizer, existe o limite do colapso ambiental, porque a natureza ela é finita, né? Se não tem um retorno, um reflorestamento, só vai destruindo tudo para colocar pasto e aquela terra ela fica arrasada e não dá mais para fazer nada ali, uma hora vai ter um colapso irreversível, né? E aí a gente não vê isso dentro da aldeia Puianaua, por exemplo, aonde nada é tirado dali para além da sobrevivência daquele próprio povo. Então é uma relação completamente respeitosa com a natureza e com os próprios animais, que também não são enjaulados, né, inseminados artificialmente e outras aberrações que a gente vê na indústria. É respeitado o tempo da natureza, né? Então, a gente recebe muita crítica, por exemplo, com os nossos cocares, né? As pessoas veem muito dizendo que a gente arranca as penas dos animais. Não, esses animais, eles trocam as penas, e por isso que os nossos cocares são tão sagrados, porque é no tempo das aves. Os animais também, nunca é feita uma matança a ponto de para guardar. Não, é para comer por necessidade, né? Ou por algum período que cada povo tem os seus rituais que é determinado devido a cada crença de cada povo. E é isso, respeitando o ciclo da natureza, né? Se come milho no tempo do milho, se come macaxeira no tempo da macaxeira, né? Então, tudo no seu tempo, coisa que o capitalismo não respeita. No livro Enfrentando o Antropoceno, o Ian Angus defende que a nossa sobrevivência exige uma mudança social radical, substituindo o capitalismo fóssil por uma nova civilização ecossocialista. Tiago, conta pra gente, o que é ecossocialismo? A gente tem alguma alternativa ao ecossocialismo? Bom, primeiramente eu quero deixar claro que eu não sou especialista em ecossocialismo, então eu peço já perdão se eu falar alguma coisa muito errada, eu acredito que não, né, porque eu estudo sobre o assunto, mas eu estudo muito a partir da Sabrina Fernandes, né, que tinha o canal Tese 11, agora ela encerrou o canal, mas grande parte do que eu sei sobre ecossocialismo eu aprendi com ela, então já deixo aqui a recomendação do canal dela e da playlist que ela tem sobre ecossocialismo para vocês poderem se aprofundar nesse assunto. Eu vou falar bem por cima para quem nunca ouviu falar no assunto, né. Acho que para entender o que é ecossocialismo, a gente tem que dividir aí essas palavrinhas, né, e entender principalmente o que é socialismo primeiro. Acho que o próprio termo socialismo ele já tem muitos significados, né? Então, hoje em dia eu até evito falar um pouco que eu sou socialista, porque a gente vê o Haddad falando que é socialista, né? Enfim, o Lula disse que é um socialista refinado. E aí fica meio complicado, né? Porque o socialismo que eu defendo não tem nada a ver com essa concepção de socialismo que eles têm ou que outras pessoas têm. Então, hoje em dia, algumas pessoas que se dizem socialistas nada mais são do que pessoas que querem fazer políticas públicas para os mais pobres. Sei lá, então elas querem, como eu tinha falado antes, ocupar o poder executivo, gerir o capitalismo de alguma forma beneficiando os mais pobres. Isso definitivamente não é socialismo, pelo menos assim, né? Não é o socialismo marxista, né? Eu quero deixar claro aqui, eu sou socialista marxista, né? Vão ter pessoas de várias vertentes aí se dizendo socialistas com visões bastante diferenciadas umas das outras, inclusive aquelas que até querem acabar com o capitalismo, mas não com a revolução. É só fazendo reformas aos pouquinhos, e não é isso que eu defendo, não é isso que o marxismo defende. A gente quer mesmo a revolução, é uma ruptura radical
com o sistema capitalista. Então, entendendo isso, né, o socialismo que eu estou aqui falando, que é esse socialismo marxista, que inclusive é o socialismo que o ecossocialismo defende, eu acho importante também ressaltar isso, porque aí, para quem já sabe, né, o que é o ecossocialismo, costuma falar, os críticos costumam falar que é um revisionismo, ou seja, não é marxismo de verdade, é reformismo, né? E isso não é verdade. O ecossocialismo ele defende exatamente o mesmo socialismo marxista, né? Esse socialismo que entende que o sistema capitalista é um problema em si, que não existe reforma que repare ou melhore esse sistema, que ele precisa ser destruído, que ele precisa ser superado e substituído pelo modo de produção comunista, né, e aí passando por essa transição socialista, que isso precisa ser feito pela classe trabalhadora organizada. Então, o ecossocialismo concorda com tudo isso. A grande pegada, a grande sacada do ecossocialismo, que vai surgir ali no final do século XX, né, justamente quando a pauta ambiental estava crescendo, é trazer ela como uma prioridade. E aí, também é importante diferenciar, né, o ecossocialismo da luta ambiental abstratamente. O ecossocialismo não é só isso. Não é só falar, olha, eu defendo o meio ambiente, né? Porque aí qualquer um, até a direita, hoje em dia, fala que defende o meio ambiente, né? E a própria centro-esquerda, que, como a gente já citou aqui, está lá leiloando petróleo, favorecendo o agronegócio. Qualquer um pode falar que defende o meio ambiente. Mas de que forma que isso é feito? Na visão do ecossocialismo, é tratando isso como uma prioridade central. Essa frase que eu citei da ministra Sônia Guajajara, ela resume muito bem. A luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas, tá ligado? A visão dos povos indígenas vai muito no encontro do que é o ecossocialismo. Inclusive, né, uma grande diferença aí dessa visão do que seria uma luta pelo meio ambiente e uma luta ecológica socialista é que o meio ambiente seria mais o meio, né, o que está fora, o que está ao redor. E quando a gente fala de eco, é aquilo que eu falei, né, do eco como agente dentro de um todo, dentro dessa natureza, se vendo como parte dela. Então, o ecossocialismo ele vem para isso, ele vem para ressaltar que a luta ecológica, a luta em defesa da natureza, tem que ser a principal luta de todas. Ela tem que ser pauta central, né? Por que é necessário reforçar isso? Será que o marxismo em si já não pensa assim? Não, pelo menos, né, as experiências socialistas que a gente viu ao longo dos últimos séculos, décadas, elas não trataram a pauta ambiental como prioridade. Elas mantiveram essa visão capitalista chamada de produtivista, né? Então era uma visão mais ou menos assim, a gente pode manter essa grande escala produtiva desde que o que for produzido seja socializado. Então, diferente do capitalismo, né, onde tudo é produzido, nada é socializado, a maior parte é acumulado por poucas pessoas, então no socialismo a gente poderia produzir coisas em larga escala e depois distribuir essas coisas. Não é assim, sabe? Não é só uma questão de produzir muito e depois distribuir tudo. É respeitar como disse a Ingrid, respeitar o tempo da natureza, respeitar o limite da natureza, é saber o que é necessário, o que não é necessário. Eu não acho, por exemplo, que seja possível a gente pensar uma sociedade socialista onde todo mundo vai ter carro. Eu acho que a gente precisa, inclusive, combater essa ideologia de que todo mundo tem que ter um carro, um automóvel, investir mais em transporte público de qualidade, sabe? E ainda falando do carro, né, isso vem junto com o debate sobre os combustíveis fósseis, né, o uso da gasolina, o uso do petróleo. Tem muito marxista, muito socialista que não vê problema nisso, ou que acha que esse é um debate que pode ser adiado para o futuro, né? O mais importante é fazer a revolução e depois, no futuro, a gente pensa a questão ambiental. Não tem condição de ser assim, né? Ainda mais, como eu disse, a gente está no século XXI, talvez não exista século XXII, a Terra está chegando ali no limite para determinadas coisas, sabe? Então, basicamente seria isso, sabe? É que a produção esteja submetida a uma conservação da natureza, aos limites da natureza e ao tempo da natureza. E vendo o ser humano e a sua passagem aqui pela Terra como uma parte da natureza, né? Onde a gente precisa necessariamente viver em um equilíbrio ecológico. Você já conhece o Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo? Todo mês os assinantes recebem um lançamento antecipado da editora em versão impressa e e-book, além de brindes e benefícios exclusivos, como desconto de 30% em todo o nosso catálogo. Assinando até o dia 15 de dezembro, você receberá em primeira mão o livro Democracia para Quem?, de Angela Davis, Patrícia Hill Collins e Silvia Federici, além do livreto Feminismo, Corpos e Territórios, com a transcrição do debate entre Judith Butler e Preta Ferreira. Saiba mais em armasdacritica.com.br. Aproveitando que você está falando diretamente da COP em Dubai, você poderia compartilhar conosco suas impressões sobre esse encontro da Cúpula do Clima e como você tem avaliado a atuação
do atual governo Lula? Então, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, porque eu tô usando a rede dos Emirados Árabes. Se demora, a polícia bate aqui. Mas é sério, gente, isso, viu? A gente é vigiado. Primeiro ponto, a gente é vigiado 24 horas por dia, seja em mensagens por celular, seja em qualquer comunicação, aqui tem um controle, né? Então, mas falando assim do que está acontecendo aqui, a primeira impressão que me impacta bastante é que a gente tem um negacionista liderando, né, a COP28, que é o sultão, né, o Al-Jaber, né, que é o presidente da COP e que é o chefe de uma das maiores empresas de petróleo, né, aqui dos Emirados Árabes. Então, a gente tem uma COP que tem o principal tema combustíveis fósseis, né, uma mudança para uma transição para que a gente possa consumir combustível limpo, e a gente tem como chefe, como presidente da maior conferência, e que muitas das pessoas que estão aqui tinham uma perspectiva, realmente uma esperança que anúncios extremamente radicais fossem anunciados. A gente não tem isso. Mas o que mais me impacta não é ter o sultão como o presidente da COP. É a união das Nações Unidas aceitar que um homem como esse possa ser o presidente, né, dessa conferência. Então, isso tem chocado bastante, porque ele fala com toda a força que não existe argumento científico, né, que seja capaz de provar que a eliminação dos combustíveis fósseis vá reduzir, que vá garantir, né, a temperatura, né, 1,5 graus. Então, ele é um completo negacionista. Isso me impactou bastante. Outra coisa que me impactou bastante nessa conferência, foi logo no credenciamento. Nessa conferência, e aí eu não sei, porque é a minha primeira conferência, se é porque tá sendo aqui nos Emirados Árabes também, que eles cumprem, né, as leis do país, mas as pessoas com deficiência só são consideradas aqui se forem cadeirantes. Eu sou uma pessoa PCD, eu tive que enfrentar quilômetros de fila para fazer o meu credenciamento, mesmo estando com a minha credencial de fibromialgica. Eu não pude acessar o meu direito porque eu não sou cadeirante, né? É um pensamento muito atrasado que eu não sei. Eu fiz uma reclamação à ONU, né? Mas não tive nenhuma resposta. Mas que me deixou muito impactada no atraso das coisas, em vez de a gente estar avançando, né? Não só, porque tá tudo ligado também, porque a gente tem vários pavilhões aqui que falam sobre as pessoas com deficiência e como elas são impactadas com as questões das mudanças climáticas, mas a gente não tem o reconhecimento dessas pessoas se elas não forem cadeirantes, né? Então isso me impactou bastante. Mas o que mais me impactou durante a gente estar aqui foi, primeiro, os infiltrados, né, da Petrobras, que estão participando dessas discussões, defendendo mesmo a agenda cinza, aqui com todas as forças, como vocês podem imaginar. Essa agenda cinza sendo totalmente executada no parlamento, né, no Congresso Nacional. Quando a gente estava, assim, é a maior delegação que a gente tem de deputados e deputadas aqui no Brasil. Porém, durante esse período foi um avanço totalmente da agenda cinza, né? Com vários PLs do hidrogênio, das eólicas, dos agrotóxicos. Então, isso me impactou bastante nesse processo todo aqui, né? E também, durante tudo isso que está acontecendo no Brasil com a questão das mineradoras, a Braskem, né? Que estava com o pavilhão totalmente pronto, o stand pronto aqui, e que mostra, né, que a mobilização sendo nas redes sociais, de ruas, mas que haja mobilização, que haja luta, ela é capaz sim de mudar, como é comprovadamente provada na história, né, da humanidade, que é possível sim mudar os cenários através da luta. E através dessa luta fez com que a Braskem não executasse a sua ação aqui na COP, né? Então ela não veio, isso foi bom. Então, o que eu já reforcei aqui no início, né? O que me impacta, mais uma vez, é ver a branquitude aproveitando dos seus privilégios, historicamente, ter participado, mesmo fazendo parte, né? Eu sou uma das delegadas oficiais da delegação do governo, através do Ministério dos Povos Indígenas, pela nossa articulação, mas como parte do Ministério dos Povos Indígenas aqui na COP, o que me impacta é que a gente não participa de forma alguma.
A gente teve um dia dos povos indígenas na COP aqui, mas mesmo assim, nem nesse dia a gente pôde participar das mesas de negociação, né? E as mesas de negociação que eu tive acesso de participar foi como ouvinte e vendo aquele cenário. Homens e mulheres brancas decidindo o futuro de quem tá se ferrando, de quem tá morrendo e de quem vai morrer, que é o que me assusta bastante, né? A gente tem vários jovens aqui participando da Zona Verde, né? Que é onde tem o fervo dos movimentos sociais, mas que são jovens privilegiados, porque, por exemplo, na população indígena, a gente tem a maior quantidade de jovens sem perspectiva nenhuma de vida, com um nível de suicídio altíssimo por não ter esperança de seus territórios demarcados. Então, isso para mim é um impacto, porque eu vejo o descaso nessa conferência. O descaso me impacta totalmente. E uma conferência criada para se gerar lucro, né? Lucro através do turismo, lucro através dos preços exorbitantes para se comer dentro dessa conferência e a continuidade de um negacionismo que a gente já vem vendo durante as diversas COPs e que me assusta bastante, porque o que eu tenho visto nessa movimentação é que a ONU continua reforçando que a última saída dessa emergência climática somos nós, povos indígenas, e que ao mesmo tempo quer jogar toda a responsabilidade de construção da COP30 nas nossas costas, mas que o Brasil não vai dar condição nenhuma. Eu acredito, eu quero estar muito errada, mas como a gente já viu na Copa, eu acredito que a COP vai ser uma outra vergonha pra gente, sabe? No Pará. Então isso me assusta bastante, porque ao mesmo tempo a gente toma a frente de um grupo de trabalho pra se organizar a COP30 no Brasil, no Pará, mas me assusta bastante. Porque eu vejo uma estratégia de dizer que nós não somos capazes, enquanto povos indígenas, de ser a solução da crise climática. Mas, realmente, nós não vamos ser solução se os grandes investidores, os grandes países continuarem investindo em combustíveis fósseis, nessa narrativa de mercado de carbono, enquanto nós, que precisamos de financiamento para garantir a floresta de pé, somos deixados de lado. Então, isso me assusta bastante. Eu acho que o Thiago traz, quando ele fala de ecossocialismo, ele confronta realmente a narrativa que o presidente Lula usou no seu discurso aqui, né? De que nós vamos fazer a nossa parte, e quem quiser que nos siga. E não é bem assim. A saída para a emergência climática, ela tem que ser uma ação global, né? E quando a gente está falando de ecossocialismo, a gente tem que entender que quando a gente fala de ecossocialismo, a gente está falando sobre solidariedade humana, né? E ser solidário enquanto humanos é ser bons pais de família, vamos falar assim, já que, né, as pessoas adoram falar em famílias, né, significa ser bons pais, né, dessas famílias e deixar esse lugar melhor do que a gente encontrou, para que as novas gerações possam desfrutar, né, das coisas boas que tem aqui. Então, o discurso do presidente Lula me remete a remendo e que me gera raiva, me gera desprezo, infelizmente. Muitas vezes, algumas pessoas adotam uma perspectiva catastrofista em relação ao momento que estamos vivendo, como se não houvesse mais o que pudesse ser feito para reverter as mudanças climáticas ou mesmo a extinção da humanidade. Para vocês, de que maneira, o que fazer, de que maneira podemos atuar para combater efetivamente as mudanças climáticas? Onde a gente deve buscar esperança para seguir na luta? Ingrid estava falando de pais de família. Como pai de uma criança de 6 anos, eu pergunto, a gente pode se dar o luxo de não agir com o otimismo da vontade? Eu acho que a gente precisa ter esse otimismo da vontade, né? Mesmo que tenha o pessimismo da razão, né? Como dizia o Gramsci. É difícil não ser pessimista. É difícil diante de tudo isso que a gente está vivendo, de todo esse cenário. A gente até faz uns memes, compartilha uns memes, assim, brincando, né? Pra que eu tô indo pra faculdade, sendo que o mundo vai acabar logo mais, tá ligado? Vamos aproveitar enquanto a gente tem aí os últimos anos antes do fim do mundo. A gente brinca com isso, né? Mas a gente não pode deixar isso abater a gente, aceitar, cair num conformismo. Tipo, é isso, gente. O capitalismo vai destruir o planeta e fazer o quê, né? De forma alguma, mano. A gente tem que destruir esse sistema antes que ele destrua o planeta. E aí isso depende de uma luta
coletiva, organizada. Eu, como vegano, não acredito em mudanças individuais. Eu não acredito que eu parando de comer carne, isso vai ter um impacto estrutural na pecuária. Ou mesmo se, sei lá, vamos supor que 50%, 60%, 70% da população brasileira para de comer carne. Isso não vai impactar em nada, porque a agropecuária vai continuar exportando, vendendo para fora do Brasil, sabe? Então, essa mudança de hábitos individuais é importante, tá ligado? Esse é um debate que eu também tenho com muitos marxistas, né? De que, mas o veganismo é inútil, você parar de comer carne ou parar de consumir coisas de origem animal não tem impacto nenhum. É uma questão de valores, sabe, mano? Eu penso assim, se eu tô aqui falando contra a indústria pecuária que tá aí destruindo o meio ambiente e tudo mais, eu não vou financiar ela individualmente ou da forma que seja, sabe? Eu não vou financiar ela. É a mesma coisa da pessoa, né? Aquele famoso caso da pessoa de esquerda, de classe média branca, que mantém uma trabalhadora doméstica negra na sua casa, muitas vezes super explorada. Para mim, a comparação é a mesma, ou é muito semelhante, né? Não vou falar que é a mesma, porque eu não vou comparar também uma pessoa, uma mulher com animais, mas eu digo, né, a questão de ter uma postura, de ter valores, de levar a sério o que se fala e o que se faz, entendeu? Então, para mim é isso. A gente tem que ter coerência às nossas atitudes e com as nossas ideias. E numa sociedade socialista ou comunista, eu acredito que a gente não vai poder manter esses valores da sociedade capitalista, que inclusive estão totalmente refletidos aí no consumo de carne. Por exemplo, o valor aí da mercantilização de tudo. Isso aí é um valor capitalista. Tudo pode ser transformado em mercadoria, inclusive a vida, os animais, a natureza, né? Enfim, então existem muitos valores aí capitalistas, o valor do individualismo, de colocar o seu prazer individual acima de tudo, sabe? Então, para mim, esse consumo de carne, pelo menos esse consumo onde você vai lá no mercado, pega a bandejinha na prateleira, pum, tem vários valores capitalistas aí subliminares dentro disso, né? Enfim, então o que eu quero dizer? Ter essa vida baseada no veganismo, eu acho muito importante. Um veganismo popular, anticapitalista, periférico, porém, entender que isso não vai causar mudanças estruturais. Isso não vai ter grandes impactos na pecuária, isso não vai ter grandes impactos na conservação ambiental. Tem algum impacto, né? Tem uns dados que eu não vou lembrar agora, tipo assim, um vegetariano, um vegano na sua vida vai salvar a vida de milhares de animais. Isso é verdade, tá ligado? Há 10 anos sem comer carne, eu salvei a vida de muitos animais. Não é um impacto estrutural a ponto da gente conseguir frear o colapso climático. Então, qual que é a forma da gente evitar esse colapso climático? É tomando os meios de produção, é tomando o poder do agronegócio, da agropecuária, de quem está no poder de tudo isso, tá ligado? E aí vem mais uma vez a sacada do ecossocialismo. Eu não acredito que seja possível a gente simplesmente tomar os meios de produção da indústria agropecuária e continuar produzindo tudo do mesmo jeito, né? Porque durante a pandemia, quando aumentou a fome, estava tendo aquelas filas de ossos, a gente denunciou muito, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. Mato Grosso, agora desculpa que eu não vou lembrar se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, que a capital é Cuiabá, que é o estado que mais produz grãos e carne no Brasil, e em Cuiabá é onde estava tendo aquela fila de ossos, as pessoas na porta de açougue esperando para receber osso. Sem dúvidas, isso é uma coisa absurda e tem que ser denunciada. Porém, a gente também não pode achar que é só ir lá, tomar o poder dessa indústria e agora começar a parar de exportar e dar essa carne para todo mundo comer. Da forma como é produzido, é isso, é devastando a Amazônia, é devastando o cerrado para construir pasto, para fazer pasto. Ou então para plantar soja que vai alimentar esse gado. Não dá para continuar desse mesmo jeito, entendeu? Por isso que eu acredito que essa pauta do veganismo ela deve entrar também, né? Não que, Thiago, para ser comunista então eu tenho que ser vegano. Não necessariamente, mas eu acho que precisa pensar nisso sim. E entender que a mudança ela vai ser estrutural e ela vai ser numa escala nesse nível. É tomada revolucionária dos meios de produção. Tirar isso das mãos dessa classe dominante burguesa e passar a agir de uma outra forma, numa outra lógica e com outros valores. E é só dentro de organizações que a gente pode fazer isso. A gente não vai fazer essa mudança sozinhos. A gente tem que estar em coletivo. E a aldeia indígena é um coletivo, o quilombo é um coletivo, o movimento social que luta na favela por moradia é um coletivo, o sindicato é um coletivo, e por aí vai, sabe? Tem muitas formas da gente se coletivizar, da gente estar lutando junto com outras pessoas em prol de uma mesma causa. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que algo que está
sendo muito falado, que é o Greenwich, né? Greenwich, eu acho que é isso, mas eu gosto de falar em português mesmo, que é a maquiagem verde, né? Que são os copos biodegradáveis, são as embalagens biodegradáveis, porque elas escondem, né, os meios de produção, bem como o Thiago nos trouxe aqui, né? Então a gente precisa ter essa preocupação com a questão dos meios de produção. Mas tem um ponto que é a pauta a qual eu defendo e que eu não vejo saída se a gente não colocar a vida das mulheres em primeiro lugar também nessa questão, né, de defesa da Mãe Terra. Nós somos a maioria mundialmente, mas também somos as mulheres em todos os lugares do planeta que estão sofrendo esses impactos, né? A gente tem mulheres em diversos lugares, tanto no Brasil, em todos os lugares do mundo, que muitas vezes têm que ser abusadas sexualmente para ter direito à água, para ter direito a peixe, sabe? Para ter direito à alimentação. Então, enquanto a gente não realmente combater a violência às mulheres, vai ser muito complicado a gente avançar, né, na questão do combate à crise climática. E aí, eu queria pegar um gancho de que é importante, sim, a gente continuar na luta, ser otimista, né? Porque, primeiro, que não dá para ser negacionista, e segundo, achar que não tem mais saída e que, ai meu Deus, eu vou curtir a vida loucamente porque eu tenho apenas 5 anos, 222 dias para viver, né? Porque é isso que as pessoas estão falando. Nossa, eu não quero mais nem saber, eu não quero mais nem ler, eu não quero mais saber de nada, porque eu só tenho mais 5 anos para viver, então eu vou fazer tudo loucamente e vou esperar a morte chegar, né? E não é bem assim, gente. Quando tá sendo falado que a gente tem 5 anos, 222 dias, exatamente no dia de hoje, 8 de dezembro, quer dizer que a gente tem esse tempo para limitar o aquecimento da Terra a 1,5 graus Celsius. É sobre isso que a gente está falando. E é sobre isso que nos leva a acreditar que ainda há tempo, ainda há uma saída. Nós, enquanto povos indígenas, somos 5% da população mundial. E nós protegemos 82% da biodiversidade do mundo. Então, é possível. A gente falou aqui durante uma hora de que, né, é preciso políticas públicas, é preciso investimento em quem realmente é capaz de trazer essa solução. E quem vai trazer essas soluções são as experiências dos povos indígenas, junto com a população pobre, a população quilombola, a população periférica, que não tem assistência das políticas públicas, mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. É preciso responsabilizar os governos para que, de fato, os governos façam políticas públicas, que façam investimentos necessários para que a gente possa sair dessa situação e que a gente possa caminhar para um processo de transição. Porque não vai ser de um dia para a noite que a gente vai acabar com o capitalismo. Mas a gente precisa iniciar o processo de transição agora. E processos de transições são de pequenas ações, como na cidade, de hortas urbanas, que fazem diferença. Pouca diferença, mas que fazem. Nem que seja uma diferença no ser humano, mas vão fazendo, né, essas diferenças. Mas vários outros processos de transição que a gente teria que ter muito mais horas aqui para falar, né, mas que são necessários. Mas eu acho que essa aproximação com a humanidade e realmente com a sua ancestralidade, ela é o primeiro passo. Eu sempre gosto de deixar um recado para as pessoas brancas que estão nos ouvindo agora, que as pessoas brancas, elas não são nossas inimigas. Quem é nosso inimigo, mediante a tudo isso, é a branquitude. A branquitude, ela aproveita de todos os seus privilégios para viver loucamente e colocar o lucro sempre acima da vida. E nós enxergamos totalmente o inverso. Então, as pessoas brancas que estão nos escutando, vocês não são nossos inimigos. Nós entendemos vocês como nossos aliados. Então, esperamos que vocês também se entendam como nossos aliados e que abandonem a branquitude que tem gerado e que tem alimentado esse capitalismo que nós já tivemos todas as péssimas experiências que ele é capaz de propor.
Bom, estamos chegando no final da nossa conversa e a gente vai agora para as nossas indicações para a gente se aprofundar no tema. Ingrid e Tiago, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui hoje, aprendi muito e também queria aproveitar para pedir que vocês façam uma indicação de filme, livro, série, música, panetone vegano, episódio de podcast, para que os nossos ouvintes continuem a pensar e atuar no enfrentamento da crise climática. Vocês podem aproveitar também para já irem se despedindo dos nossos ouvintes e dizer onde eles podem seguir vocês. E daí eu queria acrescentar também mais um pedido, que pensando em toda a questão de coletividade, de organização política que vocês dois falaram, queria pedir para vocês indicarem, além dos perfis de vocês mesmos nas redes sociais, também de coletivos ou lideranças, ativistas que vocês recomendam o pessoal que está nos ouvindo seguir também, acompanhar para ir se aprofundando nas lutas práticas também em torno dessa pauta. Por favor. Eu acho que para tudo isso que a gente falou aqui, o Thiago reforçou bastante as experiências, né, enquanto povos indígenas. Eu não consigo pensar em outra indicação de livro que não seja A Queda do Céu, né, de Davi Copenaua, que traz realmente uma reflexão de tudo isso que está acontecendo, mas para que vocês que estão nos escutando possam entender, né, que é a palavra de um xamã, né, um dos grandes xamãs que nós temos enquanto povos indígenas, reconhecido internacionalmente, do povo Yanomami, né, que vem passando por toda essa situação de calamidade pública através, infelizmente, da ganância, da mineração, da extração de ouro, né, e aqui em Dubai eu tive, infelizmente, eu senti essa dor de perto, né, porque a gente passa aqui em algumas ruas, a gente vê todo esse ouro, né, que é extraído ilegalmente no Brasil. Então, A Queda do Céu é o livro que eu deixo como indicação. Agora, um projeto que está recentemente em execução pela minha grande parceira Shirley Krenak, que é o Sons que Curam. Sons que Curam, ele traz uma reflexão da proteção dos biomas, mas uma reflexão principalmente sobre a questão da mineração no estado de Minas Gerais, mas também sobre a questão da importância da proteção da Mata Atlântica. Então, Shirley Krenak é um dos perfis, com o projeto Sons que Curam, que é junto com a nossa articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade, que eu deixo também como indicação para vocês seguirem, que é a Amiga, e também a nossa articulação dos povos indígenas do Brasil, né, que é a APIB. E também deixar aqui uma indicação para vocês, né, da juventude do meu povo Sateré-Maué, que é a Juventude Sateré-Maué, que vocês encontram também com perfil nas redes sociais, nós que somos os guardiões do Guaraná, que infelizmente estamos enfrentando a questão do desmatamento, que tem gerado várias doenças. A gente não falou aqui, gente, mas infelizmente a gente ainda vai enfrentar diversas pandemias devido a esse desmatamento, né? Então, essas são as minhas indicações que eu queria deixar hoje com vocês e gostaria realmente que vocês tirassem um tempo para acompanhar. Vocês me encontram nas redes sociais através do @Ingrid Sateré-Maué. E acho que é isso, Kim, Thiago. Foi um prazer estar aqui com vocês. Para mim, uma grande alegria ter esse momento com o Thiago, com o Chavoso, né? Que vou contar para todo mundo que eu tive com o Chavoso. Olha que legal. Mas a juventude e outros companheiros, outros camaradas que eu conheço te adoram. Eu queria te agradecer realmente por esse trabalho que tu faz, por esse jovem que está aí na luta já há muito tempo e que traz realmente na pele, né, o que o nosso povo vive. Eu já passei um pouquinho, Thiago, eu já tô com 36 anos, né, já tô com tô com mais de 10 anos à frente aí, mas é isso, a gente segue na luta, independente da idade, independente da geração, a gente tá junto para que, de fato, a gente possa fazer uma transição para um outro mundo onde possamos ser humanos que realmente somos. Obrigado, Ingrid. Muito obrigado pelas palavras. Para mim também foi um prazer muito grande poder estar aqui junto com você nessa conversa e muito respeito e admiração aí pela sua luta, pela nossa luta, né? E eu só tenho também agradecer ao Kim e a Boitempo por estar proporcionando aqui esse encontro e essa conversa tão importante, tão urgente, esse assunto que precisa de muito mais destaque aí na sociedade em geral, mas entre a esquerda ainda, né? Então, ainda nessa ideia de urgência, né?
E nessa ideia que a Ingrid trouxe numa das últimas falas dela, eu não tinha pensado em indicar esse livro, mas aí eu lembrei dele, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, da Ailton Krenak, né? Eu acho que tem tudo a ver com a conversa que a gente teve. Mas o livro que eu tinha pensado antes é o do Michel Lovy, o que é o ecossocialismo. Aproveitando que eu falei, né, do ecossocialismo, para quem quiser estudar mais um pouquinho, né, além do canal da Sabrina Fernandes, que eu já recomendei, que é o Tese 11, o livro do Michel Lovy, o que é o ecossocialismo. Ainda em livro, eu queria indicar Por Terra e Território, que é do Joelson Ferreira e do Erasto Felício. Eles são da Teia dos Povos, que eu acho que eu citei num determinado momento que eu participei de um encontro nacional, num território quilombola na Bahia, foi organizado pela Teia dos Povos, que é meio que uma junção de organizações, uma união, né, de organizações que lutam por terra e território, que é o nome do livro, no Brasil inteiro. Então tem quilombolas, indígenas, ribeirinhos, camponeses, favelados também. Então esse livro acho que é da hora de ser conhecido. Por fim, aproveitando que eu falei de veganismo, né, também tem o documentário Terráqueos, que é bastante conhecido, que vai mostrar um pouco dessa exploração absurda que a indústria pecuária faz com a vida animal. O primeiro documentário vegano que eu assisti é bem curtinho, né? Então para quem quiser ver alguma coisa mais rápida, tem o Paredes de Vidro no YouTube, apresentado pelo Paul McCartney, que em volta de 12, 13 minutos mostra como que os animais aí são tratados pela pecuária. E o meu canal, né, Chavoso da USP, onde eu trato de todos esses assuntos, no TikTok, Chavoso da USP também, e no Instagram, Chavoso da USP.02, porque essa é a segunda conta que eu tenho, a primeira foi derrubada, mas enfim. Então é isso. Sigam lá e muito obrigado mais uma vez, estamos juntos. Bom, eu vou aproveitar para indicar a live de lançamento do Enfrentando o Antropoceno, do Ian Angus, que contou com a presença da Ingrid e também da Ana Rusch, do Alexandre Araújo Costa e do Murilo Vanderlan, com a mediação da Laura Luede. Também temos um vídeo com Michel Lovy na TV Boitempo, no nosso canal do YouTube, definindo o que é o Antropoceno, e também tem lá uma playlist com diversos vídeos sobre o ecossocialismo. Gente, com isso a gente vai se despedindo, agradecer uma vez mais a participação de vocês e também pedir para quem está nos ouvindo, não se esqueçam de comentar o que acharam desse episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcast preferido. Lembrando que todos os livros mencionados aqui nesse episódio estão à venda em diversas livrarias do país, assim como na loja virtual da Boitempo. E se você é assinante do Armas da Crítica, o nosso Clube do Livro, você tem 30% de desconto para comprar na nossa loja virtual. Você pode também adquirir os e-books nas principais plataformas do ramo. Este episódio teve coordenação e roteiro de Isabela Meucci e Kim Dória, apresentação de Kim Dória, participação de Ingrid Sateré-Mauê e Tiago Torres, com edição de Jéssica Corrêa, arte de Matheus Rodrigues e apoio de Ana Slade, Marina Valeriano e Túlio Candiotto. A gente volta na semana que vem. Até já!